Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da companhia Cosan, que apresentou os resultados em relação ao segundo trimestre desse ano de 2023. E como a gente viu no mercado, investidores, desde março desse ano, as ações da Cosan já acumulam uma alta de 34%. E as casas de análise já vêm recomendando a compra das ações da companhia. Será que vale a pena investir na Cosan nesse momento? Segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi, será que os preços atuais das cotações da Cosan estão dentro do preço teto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, investidores, antes da gente começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda da empresa Cosan. A ideia aqui do vídeo é trazer para vocês, investidores, o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Bom, investidores, como mostrei para vocês, as ações da Cosan, elas vêm subindo aqui desde março desse ano de 2023. Já chegaram a bater o valor de R$20, acumulando uma alta de 53%. Porém, nas últimas semanas ela caiu um pouco e atualmente tem uma marca aí de 33-34% de valorização desde março desse ano. O mercado já começou a olhar para a companhia Cosan. Aqui eu tenho um relatório do banco BTG Pactual, que foi disponibilizado em maio desse ano de 2023. Aqui no relatório o BTG ele deixa bem claro que é o momento da Cosan se desalavancar. Segundo os analistas, a Cosan ela vem num processo aqui de desalavancagem, ou seja, ela vai reduzir as suas dívidas. E isso é bem visto pelo mercado. Por conta disso, investidores, a Cosan está sendo recomendada aqui como compra pelo banco BTG Pactual. E para vocês terem ideia, o preço-alvo aqui das ações, segundo o analista do BTG, é de R$30 para as ações da Cosan até o final desse ano. E vale destaque, investidores, na época que esse relatório foi emitido, o preço da cotação da Cosan estava em R$16,20. Fazendo a projeção desse preço-alvo de R$30 aqui no TradingView, se você comprar nesse momento, aqui nos R$17,89 as ações da Cosan, se elas chegarem até dezembro desse ano, lá nos R$30, a gente tem uma valorização, um ganho de capital de 67%. Portanto, investidores, o mercado ele já está começando a olhar a Cosan aí com bons olhos. Bom, para entender isso melhor, vamos dar uma olhada na apresentação de resultados da companhia em relação a esse segundo trimestre de 2023. Aqui na apresentação de resultados que foi disponibilizada no dia 15 de agosto, a companhia ela apresentou um EBITDA 7% maior do que o segundo trimestre de 2022. Isso representa, investidores, um EBITDA de 4,4 bilhões. O lucro líquido da companhia foi de 145 milhões, um lucro líquido razoavelmente pequeno. Pois como vocês sabem, investidores, a Cosan ela é uma holding, então dentro dela a gente tem outras companhias. Companhias essas como a Moove, a própria Raízen, que eu vou trazer alguns números sobre essas empresas para vocês nesse vídeo também. Se você está gostando aí desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, você está esperando o que para se inscrever no canal? Olha esse tipo de conteúdo, como ele vai te ajudar. Então não perde seu tempo, se inscreve no canal e deixa o like aí para ajudar a gente. Dessa forma a gente continua a produzir conteúdos como esse para vocês. Dando sequência, investidores, os investimentos da Cosan nesse segundo trimestre cresceram 18%. E obviamente isso vai trazer lucratividade para nós investidores no futuro. Além disso, nesse trimestre a Cosan ela fez uma captação de investimentos, ou seja, ela emitiu debêntures na casa de R$1 bilhão e também, como vocês sabem, a Cosan ela é listada na NYSE, que é a bolsa dos Estados Unidos, e lá ela lançou bonds na casa dos 550 milhões de dólares. Para quem aí não sabe, investidores, os bonds é a mesma coisa que as debêntures aqui no Brasil. É um título de renda fixa. E você, como investidor, também pode ter acesso a essas debêntures lá na sua corretora. Bom, dando sequência, investidores, a gente vai falar aqui primeiro do desempenho da Raízen, que é uma das empresas do grupo da Cosan. Nesse trimestre, a Raízen ela teve um desempenho ruim. Ela apresentou aqui um EBITDA de menos 11%. Ou seja, a gente viu aqui uma queda na parte de combustíveis, uma queda também de 8% no volume do etanol comercializado e uma alta nas vendas do açúcar. Em linhas gerais, a Raízen acabou apresentando um resultado ruim e isso impactou, obviamente, no resultado da Cosan. Porém, aqui a gente tem uma outra empresa do grupo, que é a Rumo Transportes. Nesse trimestre, o volume de transportes cresceu 9%. Porém, o EBITDA ajustado foi de menos 4,4 pontos percentuais,
Ou seja, comparando aqui o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23, houve uma queda aqui também na parte do EBITDA da Rumo. Dando sequência, falando agora da empresa Compass, para quem não sabe, investidores, a Compass é a empresa Comgás, ou seja, aquela fornecedora de gás de cozinha e gás veicular, que nesse primeiro trimestre teve uma alta aqui de 6% nas vendas de gás natural e um crescimento no EBITDA na casa dos 10%. E vale lembrar que eu estou sempre comprando aqui o segundo TRI de 22 com esse segundo TRI de 23. Além da Compass, a gente tem aqui a companhia Moove, que apresentou um crescimento nas vendas de 6% nesse trimestre e um EBITDA de 30%. Uma outra companhia que apresentou também um resultado ruim nesse trimestre, investidores, é a Cosan 8. Para quem não sabe, a Cosan 8 é a empresa do grupo Cosan que investe na Vale. Ou seja, dentro da holding Cosan, nós também temos aqui ações em uma pequena participação na empresa Vale, que apresentou resultados ruins também nesse trimestre e vem apresentando em alguns trimestres passados. Como vocês sabem, investidores, a Vale ela é uma mineradora e ela depende muito do minério que é exportado para outros países. E a China hoje é o maior importador de minério da companhia Vale. E como nós temos acompanhado aí no noticiário, a China ela vem enfrentando problemas econômicos. E com esses problemas econômicos, a indústria chinesa como um todo desacelera. E isso, obviamente, se reflete em menos importação de minério da empresa Vale, que logicamente vai afetar os resultados da empresa. Então, por conta disso, a Vale acabou afetando também os resultados aqui da Cosan 8. Bom, investidores, e para a gente fechar agora a nossa análise em relação a essa apresentação de resultados, a gente vai falar aqui da parte de endividamento, tanto da Cosan Corporativo, tanto da Cosan 8. A dívida bruta da Cosan acabou subindo do segundo trimestre de 2022 para esse segundo trimestre de 2023. Como nós vimos, a companhia acabou lançando debêntures e bonds no mercado. Até porque, como nós vimos lá na primeira página, a Cosan continua investindo no crescimento do seu negócio. Porém, quando a gente olha aqui para a dívida líquida corporativa e a gente compara o segundo trimestre de 2022, onde a alavancagem da Cosan estava em 2,4 vezes, e olhando para esse trimestre de 2023, a alavancagem diminuiu. Isso é um ponto positivo comparando trimestre com trimestre. Porém, no primeiro TRI desse ano de 2023, a alavancagem estava em 1,7 vezes. Esses números de 2,4 vezes, 1,7 vezes, isso significa, investidores, que a Cosan ela consegue quitar suas dívidas, nesse caso aqui, em 2 anos, apenas com a sua capacidade de geração de caixa. E aqui embaixo a gente tem o cronograma da amortização dessa dívida. Aqui nessa coluna é o que a Cosan tem em caixa, ou seja, considerando aqui apenas a parte do corporativo, a Cosan tem 5,4 bilhões em caixa. E levando em consideração o que ela tem em caixa e referente da Cosan 8, que é a participação na Vale, ela tem um total hoje de 14,1 bilhões. Ou seja, com esse caixa, investidores, ela está bem tranquila aqui nesse cronograma de amortização das suas dívidas, pois grande parte das dívidas da Cosan, o maior montante hoje de dívidas, ela vence aqui em apenas 2027. Ou seja, o prazo médio das dívidas da Cosan é de 4,9 anos. Sendo assim, a empresa está bem tranquila em relação a endividamento. E para fechar a nossa análise com chave de 8, a gente vai falar aqui da parte de geração de caixa da empresa. E um destaque importante, investidores, a Cosan ela teve uma geração de caixa nesse segundo trimestre de 2023 na casa aqui dos 3,5 bilhões. E como nós vimos anteriormente, essa geração de caixa ela veio aqui da emissão de debêntures e de bonds. Bom, investidores, como nós vimos, o endividamento da companhia está sob controle e as empresas do grupo não apresentaram um resultado tão ruim assim. Bom, para a gente ter uma visão melhor aqui de como está a Cosan nesse momento, vamos dar uma olhada nos seus indicadores de valuation aqui no site Status Invest. Começando pelo indicador PL, que é o preço sobre lucro, atualmente está em menos 29. Dando uma olhada aqui no seu histórico, a média de PL da Cosan é de 18. E nesse ano de 2023, o PL caiu para menos 29. E isso é reflexo de uma lucratividade menor que a companhia teve nesses 2 primeiros trimestres. Pois como nós vimos, todo o mercado em geral teve uma desaceleração. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para o indicador P sobre VP, que compara o preço da ação com o valor patrimonial da companhia, o valor médio do P sobre VP da Cosan é de 1,82. Se a gente olhar o valor atual, está em 1,87. Portanto, o indicador P sobre VP está mostrando certa estabilidade aqui nos preços das ações comparado com o valor patrimonial da empresa. Como eu mostrei para vocês aqui na parte de PL, o PL nesse ano de 2023 ficou negativo
por conta na queda da lucratividade da empresa, resultado das companhias que fazem parte do grupo da holding da Cosan. E isso a gente vê refletido exatamente aqui nesse indicador, que é o LPA. Ele mostra pra gente que o lucro por ação vem caindo desde 2021, período onde a Cosan fez diversos investimentos. E obviamente isso se refletiu numa queda da lucratividade. Dando sequência aqui nos indicadores, a gente já viu toda a parte de endividamento lá na apresentação de resultados. Porém, quando a gente olha aqui os indicadores de eficiência, falando aqui de margem bruta, atualmente está em 24%. Olhando o histórico da empresa, a margem bruta gira em torno de 25,46%. Portanto, as margens da empresa estão dentro da sua média histórica. Isso é um ponto positivo. Olhando aqui para a margem líquida, a média da Cosan é de 9,74% e atualmente está em menos 2,76%. E isso reflete exatamente o que a gente vem acompanhando na apresentação de resultados da companhia. Dando uma olhada aqui, por exemplo, no indicador ROI, que é o retorno sobre o equity, ele vem caindo desde o ano de 2021, onde a Cosan começou a fazer diversos investimentos. Ou seja, investidores, a Cosan ela passou por um período de investimentos em diversas companhias e até mesmo na participação da empresa Vale, e isso fez com que a sua lucratividade diminuísse, pois ela utilizou o dinheiro do lucro nesses investimentos. E isso, investidores, ele dá match exatamente no que a gente viu aqui no relatório do banco BTG Pactual, onde o analista deixa bem claro que o momento da Cosan é de desalavancagem, pois nos anos anteriores a empresa fez diversos investimentos. E agora é o momento da Cosan diminuir as suas dívidas e começar a obter mais lucratividade e, obviamente, por consequência, distribuir dividendos para os seus investidores. Um outro ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo é que a Cosan, no dia 14 de agosto, soltou um fato relevante sobre o seu novo programa de recompra de ações. Ou seja, investidores, a Cosan ela está com um programa de recompra de ações tanto na B3 como na companhia NYSE, onde a empresa é listada lá nos Estados Unidos. E como nós sabemos, sempre que a companhia lança um programa de recompra de ações, isso significa que ela está muito confiante nos resultados que ela irá apresentar no futuro. E obviamente, né, investidores, o controlador da companhia não ia comprar ações caras sabendo que a empresa não ia apresentar bons resultados. Sendo assim, sempre que uma empresa coloca um programa de recompra de ações, isso significa que ela está super confiante nos resultados que ela irá apresentar no futuro, pois a empresa ela tem como objetivo oferir lucros com essa recompra de ações. Detalhando aqui o fato relevante para vocês, a Cosan atualmente ela possui 1,1 bilhão de ações ordinárias. E nesse programa de recompra de ações, o objetivo é fazer a compra de 116 milhões em ações. Isso representa, investidores, aproximadamente 6,19% da quantidade de ações disponíveis em circulação. E obviamente, dependendo do preço, a estimativa é que a Cosan ela recompre na casa aí dos 6% até os 9%. Isso vai depender, obviamente, do valor da cotação no mercado. Portanto, investidores, mais uma notícia positiva aí pra gente. Bom, e para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu vou trazer para vocês agora o preço teto para as ações da Cosan, segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E para isso, eu estou utilizando aqui a plataforma AGF+, que já calcula para mim o preço teto das ações, tanto o preço teto projetivo, tanto o preço teto médio, que é um cálculo mais conservador para a definição do preço teto. Bom, investidores, de forma resumida, a cotação da Cosan atualmente está em R$ 17,89. O preço teto projetivo é de R$ 7,16, ou seja, a cotação atual da Cosan está totalmente fora do preço teto projetivo, segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E o mesmo a gente vê refletido aqui no preço teto médio, que é de R$ 6,09. Para você que não conhece o cálculo de preço teto, ele considera a distribuição média de dividendos da empresa dentro de um período de tempo. Como a Cosan ela ainda não distribui grandes dividendos, o cálculo do preço teto é drasticamente afetado. Portanto, investidores, a gente ainda não pode levar muito em consideração o cálculo do preço teto para decidir se vale a pena investir ou não na Cosan nesse momento. Mas de qualquer forma, eu trouxe essa informação para vocês para ajudá-los aí na criação da sua tese de investimentos. Bom, investidores, antes da gente terminar o vídeo, me diz aí, você já é investidor da Cosan? Se você não é investidor, você acha que faz sentido investir na empresa nesse momento? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.